Existe um lugar no Japão onde crianças não aprendem a viver, aprendem a vencer, sem amor, sem amigos, sem família, sem erros, apenas resultados. Centenas de crianças entraram naquela sala, quase todas quebraram, mas duas sobreviveram. Um deles foi chamado de a obra-prima, Kiyotaka Ayano Koji. A Sala Branca tentou criar o ser humano perfeito, mas talvez ela tenha cometido um erro, porque aquela que ele chamou de fracasso foi o único capaz de amar. Natsuki Subaru, porque mesmo cercado pela crueldade, ele insistia em fazer algo que a Sala Branca considerava imperdoável. Se importar com as pessoas. Mas por quê? Você sempre me salva. Porque eu amo você, Emília. Mas então, os dois foram enviados para outro mundo, um mundo de magia, de morte e de escolhas. O fracasso morreu, uma vez, 10 vezes, 100 vezes, mas continuou lutando. Enquanto isso, a obra-prima observava tudo e chegava a uma conclusão assustadora. Talvez sentimentos sejam a maior fraqueza do ser humano. Então, ele escolheu um caminho diferente. Não o caminho do herói, mas o caminho do orgulho. E agora, o fracasso que ama as pessoas terá que enfrentar a obra-prima que desistiu delas. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. A Sala Branca estava certa? Ou o verdadeiro fracasso é aquele que venceu tudo, mas nunca aprendeu a amar? Para entender o vídeo inteiro, você precisa entender um único lugar. A Sala Branca não é uma escola, não é um orfanato, não é uma instalação militar convencional. É um experimento criado pelo professor Atsuomi Ayano Koji, um homem que acredita genuinamente que o potencial humano não é limitado pela genética, mas pelo ambiente. A Sala Branca opera com uma premissa simples e devastadora. Se você retirar tudo que é desnecessário da educação de uma criança desde o nascimento, o que sobra é a perfeição. O que é desnecessário, segundo a Sala Branca? O amor, apego, emoção, vínculo, amizade, brincadeira. O que fica? Intelecto, estratégia, disciplina, vitória. Centenas de crianças passaram pela Sala Branca ao longo das suas gerações. A maioria não aguentou literalmente. Foram removidas do programa quando falharam em testes, quando desistiram, quando simplesmente não conseguiram suportar o peso de uma infância que não foi infância. Os poucos que sobreviveram saíram com capacidades que desafiam o que considera possível para seres humanos normais, mas também saíram danificados de formas que o mundo externo não consegue ver facilmente. A Sala Branca produziu, ao longo de todas as suas gerações, um único aluno que completou o programa inteiro com resultados que excederam todas as expectativas dos instrutores, Kiyotaka Ayano Koji, chamado de a obra-prima pelo seu próprio pai. Agora, o que você não sabe, o que esse vídeo vai explorar como premissa, é o seguinte: e se Natsuki Subaru também tivesse passado pela Sala Branca? E se antes de ser transportado para a Lagúnica, Subaru tivesse sido um produto desse mesmo experimento, um produto que falhou? Dois alunos, uma sala, filosofias opostas. Imagine a Sala Branca com dois alunos da mesma geração. De um lado, Kiyotaka Ayano Koji, cabelos castanhos, olhos castanhos, expressão que não muda. Em pouca idade, já analisava instrutores para descobrir padrões nos testes. E foi aprendendo a diminuir propositalmente seus resultados para não revelar sua capacidade real. Não por medo, mas por cálculo puro. E logo em algum tempo, ultrapassando os instrutores em todas as métricas disponíveis. A primeira memória de Kiyotaka é o teto branco da instalação e aprender que ninguém vem quando você chora. Ele nunca mais chorou depois disso. Do outro lado, Subaru diferente desde o começo, porque Subaru não parou de chorar. Não porque era mais fraco que Kiyotaka. Suas métricas iniciais eram comparáveis, sua inteligência era genuína, sua capacidade de aprendizado sólida, mas toda vez que um colega era removido do programa, Subaru sentia algo. Toda vez que as condições pioravam, Subaru reagia
reagia. Toda vez que alguém ao seu redor sofria, Subaru queria fazer alguma coisa a respeito. E na Sala Branca, isso não é virtude, é um defeito de fábrica. Os instrutores tentaram corrigir isso, condicionando Subaru a tratar as pessoas ao redor como variáveis, não como seres com valor intrínseco. Usar punições e recompensas para criar dissociação emocional que a instalação exige, mas não funcionou. Subaru continuava sentindo, continuava reagindo de forma persistente e quase irritante, se importando. E numa manhã qualquer, depois de anos de tentativas frustradas, a decisão foi tomada. Kyotaka Yanokoji é a obra-prima, Natsuki Subaru é o fracasso, mas ambos são enviados para o mundo de ReZero, e é aí que a história realmente começa. Chegando a Lagúnica, o mesmo mundo, duas visões. Eles chegam ao mesmo ponto, a mesma rua da capital de Lagúnica, o mesmo instante. Subaru olha ao redor e sente exatamente o que qualquer pessoa normal sentiria: espanto, curiosidade, um misto de medo e euforia que ele não consegue separar direito porque ambos chegam ao mesmo tempo com a mesma intensidade. Então ele vê Emília, e é isso, basta isso. Subaru decide, com a mesma impulsividade que sempre definiu suas escolhas, que vai ajudá-la, não por cálculo, não por estratégia, porque ela parece precisar de ajuda e ele está lá. Essa é a diferença entre Subaru e qualquer produto bem sucedido da Sala Branca. Ele não pergunta o que eu ganho com isso, ele apenas age. Kyotaka, no mesmo instante, faz exatamente a pergunta oposta. Ele observa o ambiente, ele cataloga os elementos e identifica as hierarquias sociais visíveis na forma com que as pessoas se movem pela rua. Nota as armas, as posições de guarda, os pontos cegos de estruturas ao redor, registra Emília como variável de alto valor, meio elfa, obviamente ligado a algo politicamente, mas também revelando algum tipo de medo em relação a ela, relevante dado ao comportamento das pessoas ao redor quando a veem. E então observa Subaru correndo em direção a ela sem nenhum plano, e pela primeira vez desde muito tempo, Kyotaka sente algo que não consegue nomear imediatamente. Talvez seja desprezo, talvez seja curiosidade, talvez no nível em que ele ainda não está pronto para reconhecer. Seja algo parecido com inveja, porque Subaru parece leve e Kyotaka não sabe o que é isso. O fracasso e o retorno pela morte. Subaru segue o mesmo caminho do anime, conhece Emília, morre no beco, volta, tenta de novo, morre novamente, vai entendendo aos poucos e de forma dolorosa, que tem o retorno pela morte, essa maldição disfarçada de presente que faz o reviver desde o ponto de controle toda vez que morre, e ele reage exatamente como Subaru reage, com horror, com desespero, com uma tenacidade que não é racional, mas que é completamente genuíno. Ele não escolheu ter esse poder, não pediu, não calculou o custo-benefício antes de aceitar, simplesmente tem e tenta lidar. Enquanto isso, Kyotaka observa, porque Kyotaka percebeu o poder de Subaru muito antes de Subaru entender completamente o que estava acontecendo. Não porque seja sobrenatural, mas porque é extremamente bom em identificar padrões, e o padrão de Subaru ressurgindo em situações onde deveria estar morto, somado ao comportamento levemente desorientado que acompanha cada retorno, é suficiente para que Kyotaka formule uma hipótese em menos de 48 horas. Ele volta no tempo quando morre. Ponto de controle variável, memórias retidas, trauma acumulado, poder extremamente útil nas mãos certas, completamente desperdiçado nas mãos de alguém que toma decisões por emoção. Essa última frase Kyotaka pensa sem julgamento moral, é apenas uma observação, é apenas um fato, é apenas a Sala Branca falando por ele, como sempre faz. A autoridade do orgulho, Kyotaka encontra seu lugar. Aqui está onde o vídeo se torna algo diferente de qualquer comparação que você já viu. Enquanto Subaru sobrevive pelos loops, morre, volta, tenta de novo, Kyotaka explora o mundo de Lagúnica com a mesma metodologia que usou para sobreviver à Sala Branca: observação sistemática, acumulação de informação e ação apenas quando o momento for otimamente calculado. E num desses períodos de observação, ele descobre algo que muda tudo: os arcebispos dos pecados capitais, figuras que
suportam autoridades, poderes sobrenaturais ligados a um dos 7 pecados e que operam dentro do culto das bruxas, seres que não são simplesmente vilões com capacidades especiais, mas encarnações de filosofias. Cada arcebispo representa uma distorção de um valor humano levado ao extremo. A avareza que toma tempo e espaço dos outros, a preguiça que delega a vontade própria para a entidade maior, a gula que devora os nomes e memórias das pessoas. Então Kiyotaka descobre uma vaga específica, o orgulho. Não existe um arcebispo do orgulho ativo, a posição está vazia. Kiyotaka não age imediatamente, isso seria precipitado. Ele primeiro entende o que o orgulho significa nesse contexto, pesquisa, observa os outros arcebispos de longe, catalogando comportamentos e padrões, constrói um modelo de como as autoridades funcionam, e então chega à conclusão de que para ele é completamente lógico. O orgulho, em sua forma mais pura, não é arrogância, é a crença de que si mesmo é o suficiente, que nenhum vínculo extremo é necessário, que a perfeição individual é o estado ideal de existência humana. Isso é exatamente o que a Sala Branca tentou ensinar, e isso é exatamente o que o Kiyotaka internalizou. E só para vocês não ficarem perdidos, o Kiyotaka dessa versão que eu estou contando é diferente do Kiyotaka de Class 1 of the Elite. A autoridade do orgulho não encontra um candidato, ele encontra um aluno já formado. Kiyotaka se torna o arcebispo do orgulho, mas não da forma que você espera. Um arcebispo diferente de todos os outros. Aqui é onde o vídeo precisa estabelecer com clareza o que torna Kiyotaka diferente de todos os arcebispos que Subaru enfrentou antes. Betelgeuse era fanático, Regulus era narcisista delirante, os bispos da gula eram criaturas que operavam por instinto distorcido. Kiyotaka não é nada disso. Ele é frio, elegante, completamente racional. Ele não acredita que sentimentos são errados, de uma forma emocional e passional. Ele acredita que sentimentos são ineficientes de uma forma clínica e calculada, assim como um engenheiro não se apega sentimentalmente a uma peça de maquinário que não está funcionando bem. Kiyotaka não se apega a construtos psicológicos que comprometem a performance, e é exatamente por isso que ele é mais perigoso que qualquer arcebispo anterior, porque Betelgeuse tem toda a sua loucura, cometia erros previsíveis, sua irracionalidade era uma vulnerabilidade que Subaru eventualmente aprendeu a explorar. Kiyotaka não comete erros previsíveis, ele constrói situações onde todos os resultados possíveis são favoráveis a ele, incluindo os resultados que parecem desfavoráveis. Se você pensa que está vencendo Kiyotaka, é porque ele calculou para você pensar desse jeito, pois isso é útil para ele. Essa é a filosofia que ele traz para o culto das bruxas e que se transforma a organização de um grupo de fanáticos desorganizados numa ameaça de precisão cirúrgica. Sua mensagem para os que o seguem é simples: sentimentos são defeitos, o amor produz fraqueza, a dor existe porque as pessoas criam vínculos. Quanto menos você ama, mais livre você se torna. Não dito com ódio, não dito com fervor religioso, dito com a calma de quem está apresentando um fato verificado por anos de experimentação pessoal. Subaru versus a filosofia da Sala Branca. Subaru segue seu caminho. Arco 2, a mansão de Roswell, Rain, Han, Beatriz, os ciclos de mortes e retorno, o momento em que tudo desmorona e ele finalmente, com a voz quebrada e os olhos vermelhos, diz a Rain tudo o que odeia em si mesmo, e Rain responde com amor. Isso é o coração de ReZero. Não é uma cena de ação, não é uma batalha, é uma conversa onde um menino quebrado descobre que ser visto completamente, com todas as falhas e fraquezas expostas, não resulta em abandono, resulta em amor. Kiyotaka observa isso de longe, com os dados que coletou sobre os dois, e registra algo que não consegue categorizar imediatamente. Subaru revelou todas as vulnerabilidades a Rain. Resultado esperado: perda de posicionamento estratégico, redução de influência, possível abandono. Resultado real: fortalecimento do vínculo, aumento de lealdade. Rain escolheu Subaru explicitamente sobre qualquer alternativa disponível. Isso não deveria funcionar.
Mas funcionou, e Kiyotaka pela primeira vez, desde que chegou a Lagúnica, encontra um dado que não se encaixa no modelo. Ele não descarta o dado. Isso seria anti-empírico. Ele arquiva para análise posterior. O confronto que não é uma luta. Então a história avança. Subaru cresce, não porque se torna mais forte fisicamente, não porque desenvolve poderes novos, mas porque cada morte, cada retorno, cada falha que ele processa e carrega enquanto continua tentando, tudo isso vai construindo algo dentro dele que não existia quando saiu da Sala Branca. Coragem não é ausência de medo. Subaru tem medo constantemente, mas a escolha ativa de agir apesar do medo, empatia, não apenas sentir o que os outros sentem, mas usar esse sentimento como bússola para entender o que precisam. E amor, um amor que não é dependência, não é posse, é a decisão diária de colocar o bem-estar de certas pessoas acima do seu próprio conforto. Kiyotaka observa tudo isso com a atenção de quem está documentando um fenômeno inexplicável. E então, no momento que o vídeo constrói com cuidado ao longo de toda a narrativa anterior, os dois finalmente se encontram, não em um campo de batalha, numa sala, os dois sozinhos. Kiyotaka, porque calculou que a conversa seria mais útil que qualquer confronto direto. Subaru, porque simplesmente apareceu onde precisava aparecer, como sempre faz. Kiyotaka fala primeiro: você falha constantemente. Não é uma acusação, é uma observação. Você morre, volta, toma decisões emocionais que qualquer análise racional indicaria como subótimas. Você expõe suas vulnerabilidades para pessoas que poderiam usá-las contra você. Você chora na frente de aliados, o que reduz a percepção de liderança. Você investe recursos emocionais em relacionamentos que o custo-benefício claramente não justifica. E mesmo assim, você avança. Explique isso. Subaru olha para ele por um longo tempo e então responde, não com argumento, não com estratégia, mas com a honestidade direta que sempre foi sua maior característica. Porque as pessoas que eu amo valem mais do que qualquer cálculo que você possa fazer sobre elas. Você sabe o nome de cada pessoa que ficou para trás na Sala Branca? Kiyotaka fica em silêncio. Yuki, Shiro... Subaru continua. Você lembra deles? Eu sei que lembra, porque você não é a máquina que você acha que é. A diferença entre nós não é o que eu sinto e você não sente. É que eu decidi que sentir vale a pena e você decidiu que não vale. E eu acho que você está com saudade de ter tomado uma decisão diferente. O dado que não se encaixa. Kiyotaka não responde imediatamente. Isso é significativo, porque Kiyotaka sempre responde imediatamente. A velocidade de processamento é uma das características que o tornam o que é. O silêncio dura 3 segundos. Na escala de Kiyotaka, 3 segundos de silêncio não planejado equivale a um colapso de paradigma. E é exatamente isso que está acontecendo, porque Subaru tocou em algo que Kiyotaka passou anos construindo camadas de proteção para não tocar. Yuki, uma aluna da Sala Branca, a primeira pessoa que Kiyotaka viu sorrir genuinamente, a primeira vez que ele perguntou a alguém como você faz isso, referindo-se ao sorriso, a leveza, a capacidade de ser afetado pelo mundo de uma forma que parecia prazerosa em vez de apenas dolorosa. Yuki foi removida do programa porque falhou nos exames físicos e Kiyotaka naquele momento já tinha capacidade estratégica suficiente para ter tentado de alguma forma intervido, Não fez nada, porque a lógica da Sala Branca dizia que interferir seria desperdiçar recursos em uma variável já descartada. E ele obedeceu à lógica, mas arquivou o dado, e o dado nunca deixou de existir. Yuki? Kiyotaka finalmente fala o nome, pela primeira vez em anos. Talvez ela não era estrategicamente relevante, mas você lembra dela. Subaru diz, simples, sem crueldade. Sim, Kiyotaka admite.
Eu lembro, e naquele momento, naquele único momento de honestidade não calculada, algo se move dentro dele, que não tem nome na taxonomia que a Sala Branca lhe ensinou. Quem é o verdadeiro fracasso? Chegamos à pergunta central do vídeo. E antes de responder, preciso que você segure 2 retratos na cabeça ao mesmo tempo. Que o retrato 1 é de Subaru, um garoto que a Sala Branca chamou de fracasso porque não conseguia tratar pessoas como ferramentas, que foi enviado para um mundo de fantasia sem nenhum poder especial, além de morrer e voltar, que falhou centenas de vezes, que chorou, gritou, colapsou, teve crises, disse coisas que machucaram pessoas que amava, e que, apesar de tudo isso, ou talvez por causa de tudo isso, tem ao seu lado pessoas que escolheram ficar. Ren, que o amou no pior momento, e Milha, que confiou nele quando não havia razão lógica para confiar. Beatrice, que esperou séculos por alguém que a escolhesse e que encontrou esse alguém nesse menino improvável. Subaru é amado, não porque é perfeito, porque é real. Retrato 2, Kiyotaka, um homem que a Sala Branca chamou de obra-prima, que superou todos os obstáculos que a instalação criou, que tem capacidades que excedem qualquer humano normal em praticamente todas as métricas, que chegou ao mundo de Lagúnica e, em questões de semanas, entendeu as estruturas de poder melhor do que pessoas que vivem lá há décadas, que se tornou o arcebispo do orgulho não por loucura, mas por lógica impecável, e que o silêncio depois de ouvir Subaru dizer o nome de Yuki está sentado sozinho com um dado que não consegue processar. Kiyotaka venceu tudo e não tem ninguém que escolheu ficar por ele. Apenas pessoas que estão lá porque são úteis ou porque foram manipuladas a ficar. A Sala Branca disse que Subaru era o fracasso, mas quem no final de tudo está mais próximo do que significa ser humano? A filosofia em colapso. E aqui entramos na fase final do vídeo. Kiyotaka não tem uma crise emocional visível, não chora, não colapsa, não faz nada que qualquer observador externo identificaria como sinal de mudança, mas por dentro o modelo está sendo revisado, porque o modelo tem um problema fundamental que Kiyotaka finalmente consegue nomear. A premissa da Sala Branca é: quanto menos você ama, mais livre você se torna. Mas liberdade para quê? Kiyotaka passou a vida inteira otimizando para a vitória, para desempenho, para a ausência de vulnerabilidade, e chegou à Lagúnica como o produto mais refinado de um experimento de décadas. E o que fez com isso? Construiu uma filosofia que ninguém escolheria voluntariamente, criou uma posição de poder que não precisa de ninguém, provou que a Sala Branca estava certa e está completamente, irreversivelmente sozinho. Enquanto Subaru, o fracasso, o produto defeituoso, o aluno que não conseguiu aprender a lição mais básica da instalação, está rodeado de pessoas que o escolheram, não porque ele os convenceu, não porque as manipulou, porque ele as viu como pessoas. E isso, por alguma razão que a Sala Branca nunca conseguiu modelar corretamente, faz diferença. O duelo final, ideologia contra ideologia. O confronto final entre Subaru e Kiyotaka não é uma batalha física. Kiyotaka poderia vencer Subaru fisicamente com absurda facilidade. A Sala Branca treinou habilidades de combate ao nível de especialistas profissionais desde a infância. Subaru mal consegue se defender de um bandido de rua. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é uma pergunta. Kiyotaka pergunta com a mesma calma clínica de sempre: se amar significa sofrer, por que você continua? E Subaru, sem hesitar, porque essa resposta ele construiu ao longo de cada morte, cada retorno, cada momento em que escolheu tentar de novo, quando a alternativa era desistir, ele responde: porque sofrer por alguém é a prova de que essa pessoa vale a pena. Kiyotaka fica imóvel, então diz algo que não estava no script da Sala Branca, algo que não foi calculado, não foi planejado, nem passa pelo filtro de utilidade estratégica antes de sair. Yuki sorria de um jeito que eu nunca entendi. Eu perguntei a ela como ela fazia isso.
Ela disse que era porque tinha alguém para sorrir. E eu não entendia o que isso significava. Acho que ainda não entendo completamente, mas pela primeira vez quero entender. E Subaru olha para ele, não com vitória, com reconhecimento, como alguém que vê pela primeira vez que a pessoa na frente dele não é o inimigo, é alguém que o universo criou para ser a versão mais eficiente possível da solidão e que talvez esteja cansado disso. O que a Sala Branca nunca ensinou. Existe uma ironia no coração de toda essa história que precisa ser dita. A Sala Branca tentou criar seres humanos perfeitos, removendo o que considerava desnecessário. Mas o que removeu, na verdade, foi o que torna a perfeição significativa. Um ser humano perfeito que não tem ninguém para compartilhar a perfeição não é uma conquista, é um monumento, bonito, talvez impressionante, certamente, mas frio, estático, sem direção. Kiyotaka venceu todos os jogos que a Sala Branca definiu, mas a Sala Branca nunca definiu o jogo mais importante. Para que serve vencer? Subaru nunca venceu um único jogo na Sala Branca. Falhou no mais básico de todos, tratar pessoas como ferramentas, mas descobriu através de cada morte e cada retorno e cada momento de desespero convertido em tentativa renovada, que vencer não era o ponto. O ponto era Ren sorrindo quando acordasse de um pesadelo. O ponto era Beatriz escolhendo sair do livro. O ponto também era quando a Emília confiava nele quando toda a lógica do mundo dizia para não confiar. O ponto era simplesmente não estar sozinho. E essa é a coisa mais revolucionária que um produto da Sala Branca poderia aprender. Conclusão. A pergunta que fica. Voltemos à thumbnail. À esquerda está Subaru, com um sorriso distorcido ao fundo. O lembrete de tudo que ele enfrentou, de todos os momentos em que o mundo de Lagúnica tentou quebrar a coisa mais inconveniente que ele trouxe da Sala Branca, a capacidade de se importar. À direita, Kiyotaka, frio, calculado, completamente no controle, com os olhos que nunca mostram nada. Ao centro, a divisão, o momento de escolha entre os dois mundos. Esse vídeo não responde quem ganhou, porque essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: se você pudesse ser perfeito, mas precisasse abandonar tudo o que sente, você aceitaria? Ou escolheria continuar sendo humano, mesmo sabendo que isso vai partir seu coração? A Sala Branca conseguiu criar um homem incapaz de perder, mas Subaru se tornou alguém incapaz de abandonar aqueles que ama. E talvez isso seja muito mais difícil. Quem é a verdadeira obra-prima? Eu amo você, Emília. E eu quero muito a sua força. E todos me odeiam porque eu pareço com a bruxa. Eles sentem nojo de mim. Eu sei, Emília, eu vi. Esses caras são todos cegos. Não importa o que os outros falam sobre você. Não tem motivo pra esboçar nenhum sentimento. Não importa o que você acha de si mesma. Eu realmente amo você. Eu amo muito, loucamente. Mas, no fim, eu ainda tô naquele lugar. Eu quero ficar com você pra sempre. Se você falar 10 coisas que não gosta em si mesma... Será que algum dia eu vou conseguir ver os outros como alguma coisa além de peões? Eu vou falar 2000 coisas que eu amo em você. Esse é o tipo de tratamento especial. Bom, então é isso mesmo que eu quero te oferecer. Eu vou fazer o meu melhor pra poder andar sempre ao seu lado e te deixar caidinha por...